E como já é da ciência de todos os nossos ouvintes, né, estamos recebendo esporadicamente por aqui nos estúdios os pré-candidatos, ou as pessoas que colocaram seus nomes como pré-candidatos às eleições deste ano. São amplas eleições, cargos em nível estadual e federal, e hoje nós estamos recebendo aqui o sorrisense Sadi Beledelli. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia, Tâmara, bom dia a todos os ouvintes do programa Voz do Povo, as pessoas que também estão nos assistindo. É um prazer novamente voltar aqui à Rádio Sorriso, de uma forma um pouco diferente, né? Como nunca aconteceu antes, como pré-candidato. Então, o meu nome surgiu aí há uns 40 dias, que o pessoal me procurou, enfim, dessa possibilidade, né? Talvez de vir a concorrer uma vaga como candidato a deputado federal pelo município de Sorriso e pela nossa região. Essa pré-candidatura atende, então, a um pedido ou é uma vontade sua também de ser candidato? Eu diria que são as duas coisas, mas a princípio foi mais um convencimento, um pedido das pessoas, né, que vieram à minha procura. Eu não tinha essa intenção no início, nunca pensei em ser candidato a deputado federal e a nenhum outro cargo eletivo. Já fui procurado outras vezes, até para a prefeito, enfim. Mas eu nunca me disponibilizei a isso, porque até então eu entendia que eu tinha outras coisas que estava fazendo também em Sorriso, em outras instituições, em outras empresas, enfim, que eu não teria esse tempo disponível. Agora, me convenceram, vamos dizer assim, que de repente poderia ser a vez de poder concorrer a um cargo desse. O senhor é empresário, é produtor, né? Já esteve aí à frente muitos anos da cooperativa de crédito, né? O Sicredi. O senhor se sente preparado, né, com toda essa bagagem para estar aí concorrendo, né, uma vaga como deputado federal? Eu acho que sim, Tâmara. Eu diria assim, uma responsabilidade muito grande. Eu acho, como cidadão, como estou aqui em Sorriso há 38 anos, então cheguei aqui com 23 anos de idade. Toda a minha vida praticamente foi construída aqui, né? Eu saí da universidade com 23 anos, quando terminei o curso de administração, e daí, na época, a família comprou umas áreas aqui em Sorriso e eu vim aqui junto com os demais familiares, nós abrir a fazenda, enfim, né? Acampamos na beira do rio, lá embaixo de lona, por 60 dias, até fazer a primeira casa. Então, assim começou a minha vida aqui em Sorriso. E depois, lógico, esses 20 e poucos anos já entre conselho de administração e 14 anos como presidente do Sicredi, eu acho que te deixa preparado para... Lógico que é uma coisa mais no âmbito empresarial, mas também tem essa convivência com o mundo político, com esse mundo que é um pouco diferente do dia a dia da gente. Preparado, eu acho que sim, né? Uma responsabilidade muito grande, e se for da vontade do partido político, da conjuntura que está sendo construída em Sorriso, que eu acho que é muito bom, muito importante isso. Eu acho que nunca houve, né? Pelo menos que eu tenho conhecimento nesses anos de Sorriso, essa possibilidade de nós termos e de fato elegermos um deputado federal. Eu acho que o grupo está muito unido em ter uma pessoa só como candidato, né? Hoje no grupo seria o Acácio, o nosso candidato, né? Ele que primeiramente é o primeiro nome, né? Então surgiu essa possibilidade, talvez na conjuntura aí o Acácio não poder nesse meio tempo ser o candidato, teria essa outra opção, que seria o Sadi Beledelli, então, para ser candidato aí, representar Sorriso e toda a nossa região. A família lhe apoia? Apoia, né? É difícil, né? Eu nunca passamos por isso dentro da família, mas assim, conversei muito com eles e com certeza sem o apoio deles não tem como, né, Tâmara? É impossível você galgar um cargo desses, uma representatividade dessa sem um apoio familiar. Então, nesse sentido, está bem tranquilo. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre esse volume de candidatos. O senhor mesmo disse que a sua expectativa, então, pessoal também, é que seja lançado apenas um nome, lá nas convenções em julho, que seja um nome só para a federal em Sorriso, é isso? Exatamente isso. Não tem, eu acho assim, se for mais que um candidato, a possibilidade chance de eleição é muito pequena. É muito pequena.
Além disso, não só um nome aqui de Sorriso, mas nós temos que trabalhar toda a nossa região, né? Eu acho que esses 14 municípios, aliás, 16 municípios que faz parte do Telespires, aqui do Telespires, tem um estudo feito pelo pessoal da Câmara de Vereadores das eleições, sobre as eleições de 2018, onde nós temos na nossa região, nesses 16 municípios, em torno de 260 mil eleitores. Perfeito. Tem que pensar junto nessa. Tem que pensar junto. Então, se cada partido coisa lançar um candidato, não vai eleger ninguém. Isso, as pessoas são bem conscientes disso. Uhum. Eu acho que está muito maduro isso, com o prefeito Ari Lafim, com todos os partidos que apoiam a base do prefeito hoje, não só os que apoiam a base, os demais também, essa consciência que nós temos que caminhar para uma candidatura única. Então, dessa forma, sim, eu sou bem tranquilo nesse jeito. Inclusive, eu e o Acácio estamos filiados no mesmo partido político. E conversam a respeito disso? Muitas reuniões já fizemos nesses últimos dias a respeito disso, de ter esse nome único, né, para Sorriso. Tanto um quanto o outro estão propensos aí a abrir mão do nome se o outro estiver melhor nas pesquisas. Sem dúvida nenhuma, Tâmara. Foi o que eu acabei de falar, né? Inclusive, era para se filiar em outro partido. Eu falei, não, vamos filiar no mesmo partido político, porque se não for um, vai o outro. Então, assim, com a conversa também que eu tive com o vice-governador, com o Otaviano Pivetto, que me ligou, me convidando para me filiar no Republicanos. Foi praticamente nos últimos dias assim, a filiação, porque eu também estava pensando se ia ou se não ia. E aceitei esse desafio, então, e estamos no mesmo partido, para ser um dos dois, ser o candidato. Então, muito claro, muito assim, bem tranquilo, né, que hoje o principal nome, e eu acho que pelo trabalho que ele está fazendo como vereador no segundo mandato também, ele seria o nosso candidato, certo, hoje. Mas na política tudo, às vezes, ali na frente pode dar algum contratempo, de alguma possibilidade dele não ser candidato. Nós teríamos a segunda opção, eu diria assim, hoje, que seria o meu nome para ser candidato. Eu acho que para deputado estadual o volume de candidatos é maior. Inclusive teve ouvinte que disse que escolheria candidato de fora do município se continuasse aí, né, esse volume grande, essa briga, né? O que o senhor pensa sobre isso, né? A importância do nosso munícipe também escolher candidatos aqui do nosso município. Eu acho que é fundamental. Depois não adianta você votar num outro candidato e depois vai querer cobrar o candidato de Sorriso que não se elegeu ou que se elegeu dessa forma. Eu acho que ali na frente vai convergir para um ou dois nomes, né? Para também ter essa possibilidade de eleição, né? As pessoas acho que tem que pensar mais em Sorriso, na região como um todo, né? Como eu falei, eu já conversei com várias pessoas, nem tanto no meio político, mas mais com amigos, com pessoas que eu tenho maior relacionamento, com empresários, com agricultores, de vários municípios da nossa região, dessa possibilidade. Então, a partir daí também se foi construindo isso, porque não adianta você... Sorriso tem 50 e poucos mil eleitores, 58 mil, acho que é hoje que vai ter mais ou menos eleitor. Isso que vai fechar vota em agora. torno de 70%, vai votar 40 mil, 42 mil. Não vai eleger um deputado. Mesmo que 100% votem, né, não vai eleger. A gente tem que ser franco, tem que ser sincero. Precisa se organizar e agir de forma madura. Exatamente, e esclarecer a população e convencer os munícipes de Sorriso, da nossa região, da importância, né, de ter um candidato, deputado federal, defender os interesses do nosso município, defender os interesses da nossa região, questões hoje que nós temos de infraestrutura, que tem que trabalhar muito, questões ambientais na agricultura, que ainda é muito pesado para os agricultores. Então, tudo isso, né? E desfazer também essa mística que tem, né? Da grande imprensa e de pessoas que não conhecem a nossa região, que ficam nos atacando, que ficam falando que o agricultor desmata errado e essas coisas assim. Então, tudo isso, eu acho que essa pessoa, esse deputado aqui de Sorriso ou da nossa região, tem esse dever, esse trabalho de desmistificar isso e esclarecer isso para todos nós, né? Que produzir comida é importante, que nós estamos alimentando o mundo. Está aí agora a crise da Ucrânia, na guerra da Ucrânia, que é o quarto maior produtor de milho do mundo, que é o segundo maior produtor de trigo. Está aí os alimentos subindo, né? Então não adianta, essas coisas são
são do nosso dia a dia. Influencia, o mundo é globalizado e às vezes a pessoa não entende o que essa palavra realmente representa, não é, senhor Sadi? Exatamente, então eu acho que tudo isso é uma construção que nós temos que fazer. E nada melhor do que uma pessoa da nossa região que tem esse conhecimento, que tem o dia a dia, que convive com isso, que possa nos representar na Câmara Federal. Eu ia perguntar o topo da sua agenda ou plataforma. Vou pedir para o senhor falar, mas daqui a pouquinho nós precisamos encerrar com as TVs. A princípio já são 11h10 e estão chegando as programações deles, né, Tâmara? Nosso abraço, a gente volta amanhã com muito mais notícias. Até amanhã. A todos aí o nosso carinho e nós seguimos aqui conversando com Sadi Beledella, então, sobre essas questões ligadas às eleições que estão chegando aí e vem a gente se organizando ou não. Sorriso tem um potencial fantástico e a gente fica olhando assim, de repente Lucas tem mais vantagem porque está melhor representada, não é isso que a gente está vendo hoje? Realmente Lucas está bem melhor, politicamente falando. Não só em cargo eletivo, né? No executivo do estado, inclusive. Inclusive no executivo. Lá tem um senador, tem um vice-governador, tem um deputado federal. Então, com certeza, politicamente está muito mais bem representado. Mas, nesse sentido, eu já conversei também com o prefeito Miguel, né? Dessa possibilidade de apoio, com o Piveta também, de construirmos isso junto, construirmos isso numa pessoa só, né? Num candidato só, para que ele represente, que nem eu falei, não só o Sorriso, Lucas, mas assim, toda a região. Toda a nossa região. Essa pessoa tem que ter esse compromisso com toda a nossa região. Você falando das principais pautas, assim, eu diria assim, eu sempre fui um profissional liberal, eu sou, né, na economia liberal, que eu acho que nós temos que defender cada vez mais a iniciativa privada, a meritocracia, né? Nós temos várias pautas no Congresso Nacional que não andam nesse sentido. Eu acho que essa pessoa tem que ir lá e defender isso, né? Porque provocar o andamento dessas pautas provocar aí, o andamento, eu acho que assim, a questão da educação também, né? É uma tristeza você ver hoje, muito né, discurso e pouco resultado, né? O que está acontecendo na prática nas nossas escolas, né? As pessoas, nós estamos formando pessoas que não têm, assim, saem das escolas totalmente despreparados, né? Então, eu acho que tem que dar um incentivo maior, né? Capacitar os nossos professores para que cada vez mais a gente possa formar pessoas que venham para o mercado de trabalho preparados, né? Qualquer gestão de pessoas, de qualquer empresa que você conversa hoje, as pessoas te falam, meu Deus, como é difícil de achar profissional. Em que Brasil estamos, né? Então, são coisas assim que a gente tem que lutar para melhorar cada vez mais, né? Na questão da agricultura, por exemplo, teria total apoio da ProSoja, dos sindicatos, essa candidatura, para representar também o agro, né, no âmbito nacional. Que é o forte dessa região, economicamente falando. Estão perguntando aqui qual é o partido do entrevistado. O senhor falou republicanos, né? Mas recente, a sua filiação? Eu nunca fui filiado, é a primeira vez. Tá, né? primeira vez. Exatamente. O senhor seria realmente um nome novo na política de Sorriso, digamos assim, na política. Apesar de há muito tempo ser sondado, né? Sim, apesar de ser sondado, mas sim, sou um nome novo, nunca fui candidato a nenhum cargo eletivo, né? Então seria um nome totalmente novo na política, sem dúvida. Se perguntasse ao senhor o que lhe faria eventualmente desistir desse propósito neste momento, o que o senhor me diria? Ali na frente vamos ver assim, o que seria o melhor para Sorriso, o melhor para todos. O senhor tem Sorriso todos. No topo da lista aí. No topo da lista. Interesse da cidade. Interesse da cidade, sem dúvida nenhuma. Então Sorriso e a nossa região, né, no topo da lista. Então tem que conversar também com os demais municípios, que nem nós acabamos de falar, né? Sorriso não tem eleitores suficientes para eleger um deputado. A região, é o interesse da região. É o interesse regional, com certeza nenhum. E com o apoio, né, de todos os sindicatos, que eu também sou filiado e fiz parte da diretoria do nosso sindicato por várias vezes, né? Inclusive hoje também estão lá na diretoria do sindicato. Então, assim, seria mais ou menos nessa linha. Então, acho que tudo que a gente construiu nesses 38 anos de Sorriso é que surgiu, né, o meu nome, as pessoas te procuram, enfim. Eu acho que eu tenho um trabalho prestado para a sociedade, né? Não na vida pública, não na parte política, mas na parte empresarial, na parte de construção de coisas aqui para a cidade, no Sicredi, no sindicato, no próprio Hospital 13 de Maio, que foi, eu digo assim, foi o maior desafio da minha vida, colocar aquilo para funcionar, né? Então, tem uma história em Sorriso, por isso que talvez os amigos, as pessoas e coisas, e muitos até falam, Sadi,
Você deve ir para nos representar. Não corra da raia. Mas como para você, como pessoa, como na família, no teu dia a dia, você vai ver que vai mudar muita coisa, né? Mas então, o seu coração está tranquilo para lidar com a política, era o que eu ia lhe perguntar agora. O senhor sabe que tem um peso aí, né? É um peso muito grande, né? Sem dúvida nenhuma. Mas está preparado? Tem que estar, né? Senão não estaria aqui colocando deixando o nome, que os outros lhe dissessem a ser né? candidato. Sei que vai ser difícil, tem que estudar, tem que melhorar, mas isso faz parte do dia a dia e os desafios que foram me dados, eu acho que eu sempre tentei levar ele da maior seriedade possível, né? E uma coisa assim que eu digo que é inegociável na minha vida é a minha reputação, é a minha índole, o meu caráter, isso é inegociável, então não é porque vai na política, coisa que fala em política, pessoas já começam a pensar, tá indo para política. Não, acho que não é nesse sentido, né? Então isso aí é bem tranquilo, né? Perfeito, eram nossos questionamentos e a gente espera que o senhor tenha razão aí nesse seu pensamento dessa maturidade política para a qual o Sorriso precisa caminhar, senão vai continuar do jeito que está. Se continuar agindo assim, não vai mudar nada, não é? Concordo plenamente. Eu acho que nem eu falei, nunca participei do meio político, mas de fora a gente conseguia ver um pouco, né? Olhando de fora, às vezes a gente vê até um pouco melhor do que de dentro. Mas assim, eu acho que nunca teve tão madura, né, essa candidatura única em Sorriso. Então, acho que as pessoas que estão liderando, estão à frente, os presidentes de partido e coisa, para que... E todo mundo sabe disso, não adianta esconder a coisa. Todo mundo sabe que se for 2 ou 3 candidatos, não a possibilidade de eleger um é muito difícil. Nós já tivemos, né, aquela vez o nosso deputado, o Chuchu, né, ficou suplente, assumiu por algum período, né, como candidato a deputado federal. Então eu acho que agora Sorriso tem todas as chances de realmente eleger um deputado federal, não só ficando como suplente. Eu acho que o Chuchu fez um excelente trabalho no período que ele ficou lá em Brasília, trabalhando para a nossa cidade, trabalhando para a nossa região. Então, parabéns para ele, né, por essa disposição que ele sempre teve também para colocar o seu nome à disposição e trabalhar em prol da coletividade. Então, eu acho que é isso que tem que acontecer. Nós temos que ser maduros nesse momento, tentar construir isso com os pés no chão e que se de fato seja o Acácio, seja o Sadio, seja outro nome, que seja o único e que todo mundo abrace, todos os partidos, todas as lideranças abracem essa candidatura para que realmente nós tenhamos um representante na Câmara Federal. Acho que o Sorriso merece isso pela economia pujante que tem, pelas pessoas que tem, né, pela quantidade de pessoas, mais de 100 mil moradores aqui em Sorriso. Acho que merecem ter um representante na Câmara dos Deputados Federais. Muito bem, nós vamos acompanhar isso, a resposta definitiva para isso só a partir das convenções partidárias, então, né? Exatamente, só lá em julho, quando tiver as convenções. Mas isso vai ser trabalhado, né, daqui até lá. Reuniões, pesquisas internas, inclusive, com não é? Com certeza. E principalmente, eu acho assim, que nem eu acabei de falando, né, nessa área desses 16 municípios, o trabalho que foi feito da Câmara de Vereadores aí, tem em torno de 260 mil eleitores votaram. Desses, mais de 105 mil, se eu não me engano, não votou para ninguém nas últimas eleições. Só as pessoas que deixaram de votar elegeriam um candidato. Isso mostra uma insatisfação do povo com a política? Pode ser, né, Tâmara? Pode ser que seja uma insatisfação, mas sempre foi assim, né? 70%, falta de interesse mas, mesmo. Talvez por falta de interesse, por falta de nomes. Talvez seja pior ainda agora, pós-pandemia, do que já tem sido. É um receio também, não é? Que haja ainda mais pessoas que não querem saber disso mais. Mas o resultado vem para todos, né? Por isso que a gente precisa pensar de forma séria e consciente a respeito disso. Independente de eu votar ou não, o candidato que foi eleito vai gerir para mim também. E assim, eu acho que tem que dar prioridade para os candidatos da nossa região, né? Para os candidatos, com certeza. Seja de Sorriso, de Sinop, de Lucas, enfim. Mas que seja a pessoa daqui, que é mais fácil de você também cobrar depois, você, né, ter essa... conduzir as pautas que são necessárias defender pela região, né, Sadi? Verdade. Nós agradecemos a sua vinda, nosso tempo aqui é bastante restrito e limitado, mas uma satisfação recebê-lo aqui nos estúdios e certamente não faltará oportunidade de falarmos. Eu que agradeço a oportunidade que a Rádio Sorriso está dando, o programa Voz do Povo, e para todos os pré-candidatos. Eu acho que é assim que se faz, né? As pessoas terem o conhecimento
pelo alto índice de audiência que vocês têm, e que isso continue dessa forma. Eu acho que vocês informam bastante a nossa população, e é dessa forma que se faz um jornalismo sério e muito atuante aqui na nossa região. Muito obrigada. Conversamos então com Sadi Beledelli, ele que está também com o nome colocado como um dos pré-candidatos à Câmara Federal por Sorriso e região. 11h19, como eu digo sempre, oportunamente, os demais vão ser convidados para falar nesses microfones, nesta bancada, sobre este assunto também.